Olá a todos, bem-vindos ao Boca Maldita Podcast. Podcast esse que acontece em Curitiba fisicamente, mas para o Brasil, para o mundo inteiro, quiçá para o universo. Nós focamos bastante nos nossos talentos locais, nada impede de virem também convidados de outros lugares. Por que isso dos talentos locais? A gente vai começar bastante com um convidado especialíssimo de hoje, nessa nossa primeira edição desse nosso podcast, já sobre essa questão de Curitiba. Vocês não acham que Curitiba tem muitos gênios para a nossa população? Vocês não acham que tem muita coisa bacana aqui, que muitas vezes passa batido diante das pessoas que moram aqui, que preferem muitas vezes ir atrás de informações de outros estados, de outras cidades, e ao invés de focar nas coisas que acontecem aqui dentro? Pois é exatamente isso que o Boca Maldita vai focar, em a gente convidar essas pessoas, conversar com elas, mostrar assim, Curitiba, olha aqui o que tem aqui ao teu lado, na esquina da tua casa, olha quem que mora aqui perto, olha o que essas pessoas estão fazendo, olha como essas pessoas estão ajudando as outras e fazendo a cidade crescer por causa dessas pessoas. Hoje, por exemplo, o exemplo da pessoa que veio é exatamente alguém assim, né? Então, eu não vou parar de falar um pouco, vocês vão seguindo a gente, por favor, deem uma curtida nessa nossa primeira edição e fiquem a par do nosso Instagram, que eu já vou passar para vocês no final. Estamos crescendo, vai chegar lá e muita coisa de Curitiba boa vocês vão ver. Hoje o nosso convidado especial, a nossa convidada especial é alguém que faz exatamente aquilo que eu falei. Ela realmente ajuda as pessoas a se promoverem, né? O que a gente está fazendo aqui hoje, ela faz uma escala enorme. Eu não vou falar muito, vou deixar que ela fale, aliás, é a ideia do podcast. E o nosso foco também no nosso podcast é focar mais na pessoa. É lógico que os feitos dessa pessoa vão trazê-la aqui, mas é a pessoa em si, os gostos, as preferências, as ideias, são nessas coisas, são nesses itens que a gente vai focar mais a partir dessa nossa primeira edição. Eu gostaria muitíssimo de convidar, de falar com essa pessoa incrível que está aqui com a gente. É um prazer. E já vou dizer até para ela como é que foi que ela chegou aqui, que foi a minha esposa que falou, todas as pessoas que eu falei, principalmente mulheres, quando eu disse que poderia ser ela a primeira, ela falou, tem que ser então. Gente, tem que ser essa pessoa. E eu estou muito honrado que ela tenha vindo. Mônica Belitz. Nossa, muito obrigada, que apresentação gostosa. Isso geralmente acontece. Quando eu vou em algum programa, quando tem algum homem relacionado, tem a esposa, tem a irmã, tem uma amiga. Mas não é? Por que será, né? Por que, Mônica? Quem que você acha nessa cidade inteira, que está fora daqui, não ouviu falar no seu maior produto, eu diria, maior serviço, que é o Clube da Alice. O Clube da Alice. Quem não ouviu falar? Difícil, né? Assim, o Clube da Alice acabou crescendo tanto em Curitiba, porque se a gente pensar, hoje nós temos 650 mil participantes, 650 mil. Né, no nosso grupo principal de Curitiba. Se 80% delas moram em Curitiba e região, mais ou menos, a gente está praticamente em todas as casas de Curitiba, né? Sim. De alguma maneira, a gente impacta muitas mulheres em Curitiba. Então, muitas podem não participar do grupo, mas ouviram alguma história, né? Souberam de alguém que teve a vida impactada de alguma maneira pela comunidade. Né? Até vou te contar, a gente fez uma espécie de enquete aqui com as moças que trabalham por aqui e tal. Quem que, a gente estava começando com a ideia do podcast e tal, quem que você acha que poderia ser o primeiro convidado? Mesmo independente de ser homem ou mulher, o primeiro nome que veio à mente delas, qual elas disseram foi você. Antes de eu dizer que seria você, elas disseram, por que não a moça bonita Alice, e simpática da Alice? Alice, eu respondo por Alice. Ela se chama de Alice. Alice. Tá Alice mora, Alice mãe. Inclusive, os participantes se chamam as outras de Alice, né? Sim, isso é muito interessante, né? Um sentimento de pertencimento tão grande do grupo que elas se chamam de Alice, e isso aconteceu de forma orgânica, não foi uma coisa que eu pensei. Que você pensou. Não, eu criei para que elas se chamassem, elas começaram a se chamar de Alices, e tem uma coisa muito engraçada, assim, que eu já escuto, olha, você viu o que aquela pessoa fez? Nossa, aquilo não é uma coisa de uma Alice fazer, né? Como se fosse uma... Virou um adjetivo, assim. Isso. Se você era uma Alice, você tem é uma que merecer Alice, você precisa merecer e se comportar como uma, né? Mônica, como que você se sente a respeito? Você esperava esse sucesso? A gente pode dizer que é sucesso, é uma história de sucesso, com certeza. Sim. Você esperava isso? Não, nunca imaginei que o grupo pudesse crescer e pudesse impactar de forma tão positiva na vida das pessoas, né? Que eu acho, positivo. Gerar transformações.
Me dá um exemplo de uma transformação, assim, de um caso específico, de alguém que você viu se transformar aos seus olhos. Assim. Olha, são muitas histórias. Muitas histórias. E assim, às vezes as pessoas acham que o grupo é só de empreendedorismo, então que as histórias que acontecem lá dentro são através só das empreendedoras. E não, a gente tem histórias pessoais, porque o grupo gera uma conexão entre essas mulheres e é através dessa conexão que as coisas acontecem, né? Então, de empreendedorismo, eu gosto muito da história de uma moça que o filho dela precisava fazer uma cirurgia, ela estava sem emprego, o marido sem emprego, e ela tinha feito um curso de brigadeiros, e ela fez um post no grupo oferecendo caixinhas, assim, de 4 brigadeirinhos, e contou a história que ela estava fazendo isso para a cirurgia do filho. E através desse post, ela não só achou uma pessoa que ajudou ela para a cirurgia, como nasceu um negócio ali. E ela cresceu tanto que ela chegou a ter 4 sedes da confeitaria dela. Sério? De tanto que ela cresceu. E isso, lógico, ela soube utilizar o melhor das redes sociais, ela tinha um bom produto. Sim. E isso foi através do grupo, Mas né? Começou a divulgação ali através do grupo. E como ela, imagino, tem vários, muitos casos. E tem, por exemplo, o caso da Fabiana, que é um clássico, assim, que eu adoro, que a gente não consegue, às vezes, fugir de alguns que a gente tem paixão, né? Uhum. A Fabiana, muito jovem, com câncer de mama, e morando em Curitiba há pouco tempo, não tinha amigas. O médico falou que ela precisava fazer exercícios para ter um melhor resultado no tratamento. Certo. Ela não podia pagar uma academia, ela contou essa história no clube e falou que ela não tinha amigas para caminhar com ela no parque. Uhum. Através desse post, mais de 200 mulheres se reuniram, começaram a caminhar com ela todo dia, se chamavam de Fabialices, era bem bonitinho, assim, uma graça o que elas fizeram. A Fabiana não só está curada hoje, como se tornou uma corredora profissional e dá palestras. Olha e tudo só, meu Deus, por essa história. Assim. Não tem como medir esse sucesso. Não tem como medir. Então, isso... E aí você pode me perguntar, mas você que promoveu isso? Não. Eu cuido do grupo para que ele seja um ambiente saudável, para que essas mulheres se encontrem. Eu fui saber da história da Fabiana quando virou uma matéria na televisão. Nossa! A Luísa Vaz pesquisou várias histórias do grupo e contou essa história na TV, e foi assim que eu fiquei sabendo que aconteceu isso. Você não tem como avaliar, então fica difícil para você dizer o que você sente a respeito disso, né? Porque difícil, vai além muito difícil, sim, porque hoje olhar para o grupo e pensar que muitas mulheres têm a renda, né, da família, ou estavam numa situação muito difícil e através do grupo hoje elas conseguiram, né, ter uma situação melhor, isso não tem preço, né? Não tem nada melhor. Assim, ao ajudar alguém, você ajuda uma família que vai ajudar outros e outros, então... é uma corrente, né? Uma corrente. É impressionante. E eu acho que isso que é o grande sucesso do grupo. Sim. E, assim, o que eu vejo é que eu administro esse grupo. Lógico que ele não existiria sem a Mônica e sem a minha personalidade que eu coloquei ali dentro da comunidade. A sua ideia, né? Mas ele acontece de forma orgânica. Ele não precisa da Mônica para acontecer. E trabalhando com você lá, há muitas pessoas nesse projeto específico? Sim, é que cresceu, né? Cresceu. Quantas agora? Hoje a gente tem envolvidas no projeto umas 12 pessoas. 12 pessoas. Uhum. Essa parte técnica sim, e tudo. Sim. Mas a ideia, sim, a elaboração de todo o plano veio de você. Sim. Uma ideia tão simples, sim. Né? E as ideias que juntam pessoas, elas são simples, não precisa de muito, né? Bastou você realmente focar naquilo. Você acredita nessa questão de lei da atração, o que você foca aumenta? Com toda certeza. Meu Deus. Nossa, com você toda acha que certeza. você usou isso nessa... Sempre usei você isso. Você focou, sempre usou? Sempre? Para minha vida, sim. Para sua vida? Sempre. Focar no que você quer. Eu sou muito positiva, até meio poliana demais. Sim. Acho que eu li muito Poliana, muito Alice. Sim, Alice. Então, eu acho que isso é muito meu mesmo. E eu acho que isso que eu acabei imprimindo no grupo e que ele acabou crescendo acabou sendo reconhecido pela Meta, né? Sim, pela Meta que te deu. Uhum. E você não acha também que as pessoas muitas vezes focam nos problemas mais do que na solução das coisas? Sim. E que elas ficam desesperadas indo em busca de como elas foram até você, elas poderiam buscar elas o caminho dela, mas as pessoas mais do que nunca focam em problemas. Mas é difícil, né? Às vezes, hoje a gente tem um grupo chamado Conselhos de Alice, que a gente acabou crescendo, porque a Meta começou a nos dar ferramentas novas, né? Então, lá no começo do grupo, há 10 anos, a gente brinca que era mato, né? O Facebook era mato e a gente ia fazendo como conseguia. Então, nesse tempo, eles foram entendendo o que as comunidades precisavam e foram trazendo ferramentas. Hoje a gente tem uma ferramenta que são os posts anônimos. Então, isso é muito bacana,
bacana, porque só a moderação do grupo sabe quem postou. E daí eu comecei a poder permitir no grupo coisas que a gente não permitia antes, até por privacidade, da pessoa abrir o coração e contar algo pessoal. E isso foi uma coisa assim, virou um sucesso no grupo, que a gente criou um novo grupo. De se abrir só mesmo, para isso, para assuntos pessoais. Então todos os posts são anônimos e são de assuntos pessoais. E ali a gente vê assim, né? A gente vai na contramão da internet, que todo mundo está postando que é bonito, né? A festa. E daí ali a gente vê os problemas mesmo. Nossa. E daí as pessoas abrem o coração. Muito sérios. Muito sérios. E daí muito os conselhos vêm das próprias participantes. Meu Deus, das próprias coisa participantes. Mais linda. E é muito legal. E a gente tem algumas psicólogas que nos ajudam também. Às vezes não é difícil a gente ter uma carta de suicídio. Então aí a gente já não posta e passa para uma psicóloga. Você não posta carta de suicídio? Não, porque é difícil, né? Mas sendo anônimo, não. Mas você imaginou um conselho ruim numa hora dessa? Né? Muitas vezes porque a gente sabe que pessoas sem noção estão por aí, né? Eu não tenho como controlar o que as pessoas vão escrever lá de conselho para elas, né? Mas quantas pessoas que não deixaram claro que iriam Sim, mas ali encontram ajuda. Com ajuda se salvaram. Tá vendo? Não tem como medir. Não tem como medir, assim, isso hoje, assim, eu tenho um carinho enorme por esse grupo, porque eu vejo ali o quantas mulheres não têm com quem conversar, muitos relacionamentos tóxicos, e muitas vezes a pessoa abre o coração, conta uma história e ali talvez consiga enxergar que a errada também é ela, né? E isso eu acho que é muito bacana também, que a hora que a pessoa escreve, né? Ela materializa e ela acaba escutando muitas vezes o que não quer, ela né? Também. Claro, mas é importante. Ela acaba se tocando. Puxa vida, eu estou pensando errado. Os pensamentos, mas crenças limitantes aqui estão tomando conta de mim. Sim. E ela acorda, de repente. Acorda, pode ser, né? Antes que chega ao estágio de fazer algo mais sério. Mas eu já escutei, várias pessoas já me procuraram falando que o grupo assim foi fundamental para ela naquele momento. Para salvar a vida dela, meu Deus. A gente não ia falar do Alice não tem jeito. A Alice me persegue, virou sobrenome, mas, né? Meu Deus. Poxa, é a Mônica do Clube da Alice. Incrível. Né? Você hoje se sente, então... Eu acho que dizer que você se sente feliz é um pouco irrelevante, né? É mais do que uma felicidade, como que você, se você fosse colocar numa palavra, assim, o que você sente em relação ao teu sucesso com o Clube da Alice? Eu acho que é um realizada mesmo. Eu acho que sim, porque é uma coisa que nem eu falei, não tem preço, né? Você impactar a vida de alguém de forma positiva num mundo tão difícil, né? Assim, esse grupo do Conselhos, a gente pensar que a pessoa não tem um amigo. Imagine, num mundo de tantos amigos virtuais que a gente tem, pensar que tem pessoas que não têm com quem conversar, não tem com quem abrir, e encontraram ali um apoio, um suporte naquele espaço ali, eu acho... Aliás, o segredo para você conquistar alguém, não no sentido de manipular, no sentido de você fazer um contato positivo com alguém, é ouvir a pessoa, né? Todo o curso de vendas tem essa questão da escutativa. E isso que você fez é uma escutativa, né, em outras palavras. Você ouve as pessoas. É obrigado, né? É obrigado lá. Mas é parte... já veio como parte da tua filosofia de vida, da tua filosofia de negócio, ouvir as pessoas. Sim, eu adoro histórias, adoro. Sim. Então, para mim, assim, quando eu falo que às vezes as meninas, quando elas me param na rua e vêm e me contam uma história, assim, eu fico encantada. E te param muito na rua para contar a história? Falam. Essa semana uma moça me parou e falou assim: nossa, eu queria tanto te conhecer porque você me ajudou há 10 anos atrás, porque você... logo no comecinho do grupo, eu nem lembrava, né, do que eu tinha feito. E para ela foi muito importante aquilo. Então é muito legal, é bem gostoso, assim, Falando em história, minha querida, Alice no País das Maravilhas, com certeza foi um dos seus grandes inspiradores desse projeto todo, né? Sim. Eu sei que você já deve ter falado disso milhões de vezes, mas eu e todo mundo, curioso demais para saber, mais uma vez, nunca é demais saber, como é que foi da história da Alice para a criação do negócio. Então, a Alice, para mim, é um personagem, acho que para todo mundo que gosta de personagens, assim, a Alice não tem como não se apaixonar, né? Profundo, né? 150 anos é uma história, não é infantil. Não é? Não é infantil. Não tem nada de infantil. E tem muitas lições ali, muita coisa bacana. E uma coisa que sempre me chamou a atenção na Alice era a personalidade dela, né? Porque, se você lembrar da Alice, assim, ela corria atrás dos objetivos dela, né? Tanto que correu atrás do coelho e caiu lá no país. Curiosa.
Maravilhas. Curiosa, que eu acho isso uma característica maravilhosa nas mulheres. Questionadora. Que ela chegou no País das Maravilhas, ela não conhecia nada daquilo. E nem tudo ela concordava. E muita coisa era estranha para ela. Então, se você lembrar, ela perguntava, ela questionava, ela queria saber mais sobre aquele universo, mas, ao mesmo tempo, mesmo que ela não concordasse, ela aceitava. Né? Ela seguia a vida, né? Tipo, ela respeitava aquilo. Sim. E quando eu comecei meus projetos na internet, eu sempre focado em mulheres. Antes era uma revista digital chamada Palpite de Alice, e era já inspirada na Alice. A ideia era que as leitoras fossem como a Alice, né? Que elas encontrassem ali coisas diferentes, talvez coisas que elas não concordassem, mas que elas respeitassem, que elas podiam questionar. Estava tudo bem perguntar e tudo, desde que seguisse sua vida com respeito, né? E dentro do grupo não podia ter sido mais de acordo para uma comunidade onde a gente tem mulheres totalmente diferentes. A gente tem mulheres de todas as classes sociais, a gente tem senhorinhas dentro do grupo, né? Todas as idades e credos. De todas as idades, é muito interessante, assim. Uma vez eu escutei de um dono de uma casa de espetáculos aqui em Curitiba, ele falou: eu quero fazer uma festa com você, porque eu nunca vi um projeto igual ao seu. A minha filha está no seu grupo, a minha mulher está no seu grupo e a minha mãe está no seu grupo. E eu vejo, às vezes, nos almoços, as três conversando sobre um assunto em comum, que é o clube, né? Que nem o gato da Alice que falou: se você não sabe o seu caminho, qualquer rumo serve. Sabe o seu rumo, qualquer caminho. E muitas mulheres encontraram o seu caminho ali, sabendo por onde. Olha que maravilha. E sobre essa questão de Curitiba? Depois eu vou perguntar se a... Eu gosto desse assunto. Você gosta desse assunto? Nós também, muito. Você não acha que Curitiba tem um potencial para ser muito mais conhecida pelos próprios curitibanos do que é hoje? Claro que melhorou um bocado, mas eu pessoalmente, você também, mais até, de alguns anos já batendo nessa tecla de mostrar Curitiba para os curitibanos. Você não acha que isso é algo que poderia ser melhor? Com toda certeza, assim. Eu até lembro sempre, para quem... Muitas vezes as pessoas me conhecem pelo Clube da Alice, mas eu tenho outras atividades também. Sim, vamos falar sobre... Se der tempo, né? Porque é tanta conversa, né, Matheus? Tanta conversa que... Eu trabalho com produção cultural e, assim, a gente procura priorizar pessoas de Curitiba. Sim. E o Felipe Guerra, que trabalha comigo, ele é muito engraçado. Ele fala assim: aqui em Curitiba a gente acha tudo. E se a gente não acha, a gente acha alguém que a gente vai ensinar a fazer o que a gente precisa. Então tem muito talento aqui em Curitiba que não é reconhecido ou talvez não seja tão divulgado, né? Eu tenho várias opiniões a respeito disso, né? Sim. Mas o próprio curitibano desconhece do que potencial que a gente tem aqui, né? Isso é batata, isso não tem a menor dúvida. Então você acha que com o teu trabalho você acabou também, paralelamente ao que você faz com as mulheres, mostrando Curitiba para os curitibanos, então? Eu procuro falar sempre. Vá, prestigie. Tenta descobrir o que está acontecendo aqui no cenário cultural de Curitiba. Vai conhecer, tem muita coisa boa aqui, né? Você deve conhecer a Ave Lola, né? Sim. Gente, o trabalho deles... Nossa. Reconhecido no mundo todo. E volta e meia eu falo para alguém, as pessoas falam: não conheço. Mas, gente, como que não conhece, né? Então, a Ave Lola é um dos exemplos, né? Então, mas tem muita coisa boa aqui, né? Uma boa sugestão para participar. Nossa, maravilhosa. Ana Rosa, incrível, né? Tem vontade? Depois eu pego você. Tem tanta gente que, se for fazer uma lista, né? E que as pessoas daqui procuram muitas vezes, assim, satisfazer a curiosidade em relação a coisas com pessoas de outros lugares. Sim. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com bandas de rock aqui, tive até um bar e tal, e foi tão difícil divulgar as músicas autorais curitibanas para o povo de Curitiba, porque eles achavam que se é daqui, então não pode ser tão bom. Você estava me contando... Não, mas só pegar em música, né? Aí você pega a Jenny Mozelo, né? Eu não sei se ela é nascida aqui em Curitiba, mas é daqui, né? Fazendo o álbum para Luísa Sons, aí, que virou o álbum mais ouvido, né? Com músicas compostas pela... Pois é. Jenny, que é daqui de Curitiba, né? E quantos outros com talento incrível, assim, com técnicas incríveis e com carisma, né? Que não são reconhecidos, não são conhecidos, né? Mas ser reconhecido por alguém. Então, esse meu negócio acabou indo, assim, mais ou menos. Chegou uma hora que não dava mais, porque
porque se é de Curitiba não é bom. Você estava me contando uma história antes aqui da gente começar, não foi? Conta aí de novo. Sim, uma vez nós fizemos um musical, era um tributo ao Queen, com orquestra sinfônica, vários cantores, maravilhoso, maravilhoso. A gente misturava lírico com pop, com a banda de rock no meio. Era incrível. As músicas do Queen. As músicas do Queen, era um tributo ao Queen, não era um cover, era um tributo. E era maravilhoso. E a assessoria de imprensa nos aconselhou a não dizer que era de Curitiba, para não associar a algo mambembe. Ela usou esse termo. Mambembe, gente, mambembe. E a gente quer que fale que é de Curitiba, a gente quer que as pessoas venham porque é de Curitiba. Mas daí eu acho que é uma corrente, porque eu acho que a assessoria de imprensa também vê que se falar que é de Curitiba, talvez não tenha destaque na mídia. Então é algo cultural, é cultural. Eu acho que sim. Mas é engraçado como mesmo assim a Curitiba, a cidade prospera, é uma cidade linda, referência mundial talvez. Cheia de turista. Cheia de turista, todo mundo que sai daqui sai falando bem. Mesmo mas assim a gente prospera. vê às vezes o próprio curitibano falando assim, nossa, mas por que o turista vem para cá? Né? Por que não que tem tanto turista? Eu já ouvi que pessoas de a gente ter feito um evento na Ópera de Arame e convidar e virem curitibanos e falar assim, nossa, eu nunca tinha vindo aqui. Gente, como assim que você mora em Curitiba e você nunca foi na Ópera de Arame? Não é difícil. Você saberia dizer por quê? Assim, teria uma razão assim? Não sei, eu não sei exatamente. Opinião. Se você que está ouvindo a gente souber disso, diz pra gente. Diz pra gente, porque eu estou há milhares de anos tentando entender isso. Sim, porque a gente tem... Eu gosto muito, né? Eu gosto do Largo da Ordem. Eu procuro frequentar os lugares. Eu adoro quando vem gente de fora para levar... Morro de orgulho da nossa cidade. Eu acho nossa cidade incrível. Sim, linda. Quando eu trago alguém aqui, eu faço questão de mostrar também, porque, uau, que bonito. Tem uma raiva daqueles posts que daí falam, porque curitibano é antipático, porque curitibano... Você acha isso? Eu não acho. Acho o curitibano mais reservado, talvez. Sim. Mais antipático. Há um primeiro momento, sim, mas depois que você conhece, você faz amizades, assim, duradouras, né? Mais do que... Não vejo isso, assim. Não vê dessa forma. Não. E se houve, talvez, no passado, algum resquício dessa questão assim de ser fechado, está mudando muito, né? Com pessoas que demorar aqui. Imagina, quanto tempo, quantas pessoas novas em Curitiba hoje em dia, né? Sim, tem mudado. Agora vamos falar da Mônica. Ai, meu Deus. O que é, meu Deus? Ai, meu Deus. Uma pessoa que cria o que você criou, você deve ter coisa linda para falar. É uma pergunta que eu faço assim, para alunos que eu tenho, tal, para começar o bate-papo e tal. Bem simples. Se você fosse dizer para nós cinco coisas que você mais gosta na vida, sejam elas pessoas, ideias, podem ser ideias, né? Não precisa ser exatamente uma coisa, pessoas, coisas, ideias, atividades, né? Você pode, por exemplo, dizer, eu gosto de ir para a praia, eu gosto de estar com a minha família, mas eu também gosto da ideia de que como por exemplo, tudo conspira para inspirar. Eu adoro essa frase. Eu acho que no mundo tudo acontece para te ensinar. Tudo que acontece, as coisas ruins, né, é um conceito. Se você fosse para dar 5 coisas que você mais gosta na vida, incluindo conceitos como esse, o que você diria? Olha, o que eu gosto, assim, se você me perguntar o que eu mais gosto, eu gosto de liberdade. Liberdade. Eu acho assim... Liberdade pessoal. Em tudo, assim. Até meu marido estava me convencendo a me mudar para uma casa. Daí eu falei, não, eu adoro meu apartamento. A liberdade de fechar... Lógico, gente, tudo pode acontecer, mas eu me sinto assim, livre de fechar a porta e sair e não me preocupar com... Maravilha. Então, eu acho que a liberdade de você poder ir, fazer, conhecer, conversar, falar o que você quiser, eu acho que isso é uma das coisas que Espero que a minha esposa esteja ouvindo isso, porque ela adora casa e eu sou louco para mudar ela de volta para o apartamento, mais liberdade. Mas para ela, o conceito de liberdade dela pode estar dentro da casa também, né? Então, essa que é a beleza da liberdade, é um conceito muito pessoal. Sim, é muito pessoal isso, né? O que mais você associa à liberdade, assim? O que mais? Liberdade que te faz bem? Liberdade de ser você mesmo? De você poder falar o que você quiser. Eu acho que por exemplo, num relacionamento, assim, eu tenho muita sorte de ter um relacionamento muito bom, com liberdade para falar o que eu quiser. Sim. Eu falo, você já viu, né? Falo pelos cotovelos. Ainda bem, né? Ainda bem que você fala. Então, é tão bom. De você não ficar preso, né? A ter que fazer uma fantasia, algo que não é você, né? No dia a dia. Então, acho que isso é muito... Sim. Eu adoro o que eu faço hoje, que eu
ando de tênis o dia inteiro, eu não gosto de sapato de salto. Então, para mim, isso é liberdade, né? De poder fazer as coisas do meu jeito e tá dando certo. Imagina assim que você, sendo você, Mônica, você tem a liberdade de ser você, com pessoas extremamente simples, às vezes sem educação, sem ter tido... E outros famosos aí, artistas e pessoas da política, talvez, dos esportes. Essa liberdade de ser você te dá a liberdade de estar à vontade em qualquer lugar, e com qualquer audiência. Eu, assim, é uma das minhas características. Eu não consigo separar pessoas por cargos, por posição social. Sim. Você vai me ver do mesmo jeito, conversando com você, se eu tiver que conversar com o governador, se eu tiver que conversar com a pessoa que serve o café aqui, isso não aliás, eu não conseguiria nem conviver com alguém que fosse diferente, que fizesse essa divisão. Eu acho que isso é uma coisa horrível mesmo, né? Então, eu acho que isso, por exemplo, no começo do Clube da Alice, foi uma das primeiras críticas que eu recebi do grupo, que é claro, você começa a juntar pessoas, na sua família tem alguém que você não gosta, tem alguém problemático, no seu prédio, aonde você conviver, sempre vai ter problema, porque vão ter pessoas que pensam diferente. No clube não podia ser diferente, né? Começou a juntar um monte de mulher e claro que os problemas começaram a acontecer. E algumas pessoas falavam para mim, sabe por que isso está acontecendo? Porque você aceita todo mundo no grupo, aceita qualquer uma. Qualquer uma. E esse conceito de qualquer uma me incomoda muito, assim, de pensar... já limita outras pessoas. Mas qualquer uma é quem? Quem é qualquer uma, né? E hoje eu acho que é o grande segredo do sucesso do grupo foi ter aceito qualquer uma, né? Pelo conceito daquela pessoa que achava que qualquer uma era ruim. Eu sempre jogava para a pessoa assim, você já imaginou se você me indicar a sua mãe para entrar no grupo e o perfil dela for fechado, eu não conseguia entender ali o que ela faz e eu não aceitasse ela, porque na minha opinião ela era qualquer uma. Como você se sentiria, né? As pessoas não pensam muito antes de falar, né? Não, e é interessante isso, esse julgamento, né? Automático. Todos nós temos um pouco disso. Sim, não é possível alguém falar assim que a gente não pré-julga. Claro que não. A gente olha para qualquer coisa, para todas as pessoas. Aparência, tudo já sai julgando. Possível, a gente faz um julgamento de alguma maneira, né? É verdade. Mas não leve isso tão a sério, né? Sim. Nossa, eu estou vendo que essa conversa... Matheus nos ajuda aí com o tempo, porque é para ser mais ou menos 1 hora. Meia hora ainda. Nossa, acho que vai ser pouco. Vamos lá, número 2, outra coisa que você adora, assim. Que eu adoro esporte. Esporte. Você corre, né? Eu corro. Não sou a corredora que eu gostaria de ser, mas que eu comecei tarde, mas eu gosto. E está te ajudando na tua vida, tua saúde? Muito. Gosto muito, assim. E eu achava que eu não era uma pessoa competitiva até descobrir que eu estou competindo comigo mesma. É com você mesmo. Corrida. O dia que eu comprei um curso que dizia assim, corra 5 quilômetros em menos de 30 minutos. Eu comprei esse curso, daí eu comecei a rir sozinha, né? Falei, gente, por que eu comprei um curso por 2 minutos? Que diferença faz, né? Sim. Que diferença faz, mas é interessante, a corrida é um esporte muito legal. Faz muito tempo que você já corre? Não muito, uns 4 anos. Começou, o meu interesse por corrida começou no Clube da Alice. Olha só. Quando nós fizemos a primeira corrida, a corrida e caminhada do clube, eu comecei a viver esse mundo, assim, de produzir corridas, né? Sim. E é muito legal, né? É muito gostoso. Diz que a corrida é o novo beach tênis desse ano. Eu acredito. Tem um outro podcast que é feito aqui pela mesma produtora nossa, que é com o meu sócio, inclusive, aqui, o Ângelo. E ele é o Forest Run, ele entrevista corredores. Ah, né? Que bacana. E ele vai gostar de... Ângelo, você tá... Mas seria legal, né? Ele participar. E quantos quilômetros hoje você consegue correr sem Então, eu consigo correr 10, mas eu gosto das corridas de 5. Sim. Que eu acho que eu consigo me desafiar mais, não fico tão na pressão na corrida, assim, né? Mas em esteira, sozinha, eu chego a 10. E não tenho vontade de ir para meia maratona. Não. Você está competindo com você, então você traça as suas metas, aquilo que é bom para mim, eu estou vencendo a mim mesmo. Não, mas é muito gostoso, né? Termina a corrida, deixa tu vai lá olhar no ranking. Olha, melhorei nesse. Sim. Legal, né? Uma coisa que não fazia parte da minha vida e que a corrida que trouxe. A minha esposa faz também, ela mudou, ela virou outra pessoa.
Ela é outra pessoa. Não, e é bacana, porque um monte de coisa começa a ser impactada, né? Você já começa a querer cuidar da alimentação, porque se você comer algo mais pesado, no outro dia você já não vai conseguir correr legal, então várias coisas. Exatamente. Eu já nunca fui de bebida alcoólica, então para mim isso realmente não faz falta. Muito. Mas para quem, por exemplo, bebe, se vai beber na véspera de uma corrida, não dá, né? Não vai conseguir. Maravilha. Número 3, então, de coisas que você gosta. Ai, cachorro, sério? Cachorro, pets em geral? Sério, gosta de gato também ou não? Não é que eu não gosto de gato. Mas eu nunca tive, mas eu gosto de cachorro. E como é que eu sou daqueles que fala com cachorro na rua. Tipo, não olha na cara da pessoa, mas fala com o cachorro. Sim, essa sim. sou eu. Assim. Você tem cachorro em casa? Tenho. Uma terrível. Faz bagunça, né, galera? Não, morde as pessoas, mal-humorada. É mesmo? Qual que é a raça dela? É uma ilhasa. Uma ilhasa? Uma ilhasa. Aquele peludinho, né? tão bonitinha, parece um ursinho, assim, mas terrível. Uma peste. Terrível. Pimentinha. Terrível, mas eu gosto muito de cachorro. É incrível como a gente se apega a esses animaizinhos, né? Nossa. Né? E quando... Eu falo que ela vai ser a última. Que é a liberdade de novo, né? Porque a gente fica preso, não adianta, né? Eu fico morrendo de dó quando precisa viajar. Vai deixar no hotelzinho. Agora eu consegui até me libertar um pouco mais, mas eu sofria antes, assim, de deixar sozinho. Uhum. Ó, a gente já volta às perguntas. Foram 3, a gente vai voltar no 4. Essa questão de viagem já me remete a uma outra pergunta que eu queria te fazer. O Clube da Alice curitibano nasceu, foi criado aqui, mas há planos de ir para outros lugares, para outras cidades? Então, acho que uma das coisas que a gente mais recebe no nosso canal de atendimento é como que eu podia ter o Clube da Alice na minha cidade? E isso acontece por pessoas que, a grande maioria, moravam em Curitiba, usavam o clube e se mudaram para outra cidade, e daí tiveram dificuldade de encontrar. Porque, para quem não conhece o clube, a gente tem muita coisa assim, puxa, preciso de um docinho para festa amanhã. Alguém vai resolver a tua situação. Tem uma amiga que disse que uma vez o marido dela precisava de uma tradutora, uma coisa absurda, não vou lembrar agora, uma língua lá, e porque tinha faltado e era uma reunião que eles tinham 2 horas depois lá, e ela achou no Clube da Alice lá alguém que conseguiu lá e resolver. Apareceu. Então tem muito dessa conexão e as pessoas sentem falta em outra cidade. Então você está considerando... Então, daí isso a gente não entendia como fazer essa expansão. Poxa, mas será que vou para Salvador? Como é que vai acontecer isso, né? Como é que começa uma história dessa de novo em outra cidade? Aí, em 2020, nós fomos acelerados pela Meta. Na época não era Meta ainda, era o Facebook e nessa expansão, nessa aceleração, nós fizemos um projeto de expansão e criamos o Clube da Alice Maringá. Do zero, começamos lá, mas com o apoio da Meta. Hoje o grupo tem 44 mil membros. Em Maringá. 98% moram na região Maringá e região... muita gente, e o grupo anda super bem. A história aconteceu novamente, o sentimento de pertencimento, elas começaram a se chamar de Alices sem a gente colocar nada. A mesma história. E o grupo é interessante, que eu não interajo muito lá, assim, mas ele anda sozinho. Então a gente viu que é um projeto que sim, pode... Tem uma vida, né? Tem uma energia própria. Que coisa só que é bem trabalhoso pra gente. Então, por enquanto, ainda ficou só em Maringá essa expansão. Então a ideia de ter uma franquia, assim... Talvez, será que você conseguiria manter a mesma energia se fosse uma franquia? Uma dúvida que a gente tem, assim, com relação à liderança daí, como isso funcionaria, né? Se a gente teria que ter uma liderança própria daí, por sendo uma franquia, como isso aconteceria como um modelo de negócio, mas a gente não descarta isso, não. Deixa o tempo contar. Ainda não temos esse modelo pronto ainda. Certo. Vamos voltar lá. A terceira foi pets, né? Que você gosta de cachorro. Tem mais alguma história assim sobre cachorro que você queira contar? Não, eu fui criada com cachorros, assim, mas sempre, então sempre. Puxa vida, agora a quarta? Quarta coisa que você admira, que você gosta, pode ser algo, uma pessoa, um conceito, uma ideia. Eu gosto de viagens de natureza. Viagens de natureza, assim. Descobri isso há pouco tempo, assim, e ando apaixonada. Conta uma, assim, que você fez e que te chamou a atenção. Meu sonho era conhecer a aurora boreal.
Uau! A aurora boreal, assim, era uma lá na coisa... Suécia. Nós fomos para a Islândia. Islândia, minha filha esteve lá agora. Ela falou Islândia. que é algo de outro mundo. E, é assim, um outro mundo. É um outro mundo. E eu seguia o Marco Broto, a gente se conhecia, não sei se você conhece ele. O Marco, você tem que chamar para vir aqui, ó. Um super curitibano. Eu vou anotar esses nomes, você vai me dar esses contatos aí. Ele é um dos maiores caçadores da aurora boreal aí que tem pelo mundo. Ele vive levando grupos em caçadas da aurora boreal. E a irmã dele estudou comigo na faculdade. E assim, era uma vontade que eu tinha e deu certo em 2021. Logo, acho que foi 2021. E eu fiquei encantada, assim. Eu fui, a ideia, apareceu um grupo ali, eu não sabia, porque ele leva para a Islândia, para a Finlândia, para o Canadá, para vários lugares. E esse grupo é para a Islândia, vamos. A ideia era a aurora, não estava muito preocupada com o local. Com o local. Mas como é que foi? A Islândia é algo... Parece que é outro mundo, né? É outro mundo. Até a cor do chão parece que é diferente. Não tem. Né? Não tem como descrever, não tem... Assim, para onde você olha, aquele lugar é incrível, um país maravilhoso. Quando a gente foi, estava com uma época de muita neve, então tudo branquinho, mas eu morrendo de vontade de voltar em outra época para ver a paisagem de forma diferente, assim, mas eu fiquei apaixonada. E daí ali eu falei, nossa, viagem de turismo é tudo. E agora, no começo do ano, a gente foi para o Atacama. Também fiquei encantada. Deserto. Encantada. No Chile, No né? Chile, Sim. no Chile. Não, incrível. Que lugar. Que lugar. Que lugar incrível. Todo mundo vai para Paris, Londres e isso é legal, é bacana. Quem nunca conheceu é bom ir a primeira vez. Mas essas viagens alternativas ecológicas assim é que você vai com outro foco. Vai com outro foco. Com outro foco, sim, né? Sim, com uma outra expectativa, talvez. Agora eu estou cheio de planos. Qual é o próximo que você está planejando? Cheio de planos. Eu quero fazer muito uma viagem para... Não sei se você lembra do livro As Brumas de Avalon. Só lembro. Eu sou apaixonada Marcou a minha vida. Por essa trilogia. Assim, e eu sempre fiquei pensando nos lugares, né, dos cenários, apesar de ser uma ficção, né, mas foi inspirada. E tem uma Alice que mora em Londres e ela me passou um roteiro das Brumas de Avalon. É um roteiro que você pode fazer dos lugares descritos no livro, assim. Então, estou agora me planejando para... É na Grã-Bretanha, né? Sim, sim. No Reino Unido. Perto da Inglaterra? Perto. E daí essa aí vai ser a próxima, em breve. Vai ser a próxima, maravilha. Então, número 4, viagens ecológicas. Viagens ecológicas. 5 das coisas que você mais curte na vida, que quando você vê, assim, mexe com a tua alma, assim, mexe com você, assim... Livros, será? Livros, pode ser. É que a gente não falou em família, filhos, né? Mas isso acho que faz parte, né? Você deve ter muito mais do que uma lista de 5, eu imagino. Mas senão a gente vai ficar até amanhã. Mas acho, tirando assim, o clichê de família, mas eu gosto muito de livros também. Livros? E você sabe que a internet me afastou um pouco dessa paixão. Eu estava sempre lendo o tempo todo. E daí eu acho que agora esse negócio de conectado o tempo inteiro. E eu entrei num desafio esses dias no Instagram, foi muito engraçado. Eu vi e entrei, até um amigo meu falou assim, nossa, daqui a pouco você vai ser preso, está entrando numa pirâmide. Mas era uma pirâmide de livros. Sim. Você postava e daí você mandava um livro para alguém, era tipo uma pirâmide mesmo. Sim. Gente, eu recebi muitos livros. E a pessoa te mandava de volta. E outras pessoas que você não conhece. Livros físicos. Sim, físicos, e a ideia era, você manda para a pessoa o livro que você mais gosta. Então eu recebi, acho que mais de 20 livros de pessoas dos livros que as pessoas gostavam. Alguns eu já tinha, né? Mas eu achei muito legal. Então, eu até deixei esses livros bem à minha vista, assim, porque eu tô louca já peguei um, né? Mas agora eu quero ver se eu me dedico a essa Diga o nome lista. de um livro que te marcou, assim. Olha, um livro que eu amo, chama-se As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Mitch Albom. Sim. Mitch Albom, eu li esse livro. Esse livro é fantástico. Eu amo esse livro, eu sempre indico para as pessoas esse livro, porque eu acho que é muito, assim, até uma forma de você encarar a vida, assim, né? Sim. Você se conhece, né, através do livro. E você, tipo, quanto a gente está aqui conversando e quanto a nossa conversa, de repente, pode impactar alguém que está assistindo agora por alguma coisa aqui. Ela falar, puxa, que interessante isso daí, eu vou fazer isso e pode transformar a vida dela sem a gente conhecer essa pessoa. Você se identificou porque você, com pouca coisa, você transformou um negócio enorme.
E às vezes uma palavra de alguém que nem é conhecida de você pode transformar a sua... Então imagine... Mas olha, esse livro eu já tinha lido muito antes do Clube da Alice, já era um livro que sempre te impactou tanto que acabou te influenciando. E não foi de forma pensada, assim. Sim. Hoje eu olho e vejo que esse livro é um dos livros que eu mais gosto. E você não acha que hoje as pessoas vendo o Reels, vendo vídeos rápidos, não faz com que afete um pouco o cérebro delas? Elas não têm mais paciência de pegar um livro de 200 páginas e ler, porque o dia inteiro vendo coisas de 1 minuto. Eu tenho será que não há, um certo medo, assim. Eu olho isso hoje. Essa tendência. A tendência, assim, daquilo que a gente estava falando no começo, né? As pessoas só postam o que é legal, né? Quando elas estão felizes, quando elas estão viajando. Então, o adolescente tem a melhor mãe do mundo. Tudo é maravilhoso. Tudo é lindo, tudo tem um filtro, né? E como isso, né, impacta a gente, né? O que isso está fazendo com a gente? Sim. Você não se sente, às vezes, tipo, quando você está trabalhando muito, e daí você começa a ver teus amigos viajando, todo mundo na praia, não gosta da raiva? Natural da gente ser humano, a gente sente isso, né? Será que tem algo errado comigo? Todo mundo se viajando, todo mundo se divertindo, eu estou aqui, né? Imagine, isso de forma inconsciente acontece. Imagina com um adolescente isso. Eu imagino quantos problemas não devem criar. Eles que estão em fase de crescimento, de formação da personalidade, achando, né, que a vida deles nunca é tão boa quanto a do amigo, que nunca a grama tem mais verde no quintal do vizinho, sempre é verdade. Então eu tenho um pouco de medo assim desse mundo fake, filtros da rede social. Né? Muito bom. Nossa, a gente pode ficar. Mateuzinho, quanto tempo a gente tem ainda? Dá para... Temos mais 20 minutos. Vixe, olha aí, dá tempo ainda. Só passou 10. Nem falamos mal de ninguém ainda. Aliás, isso rola muito lá no Clube da Alice? Não rola porque não é permitido. Não é permitido. Não é permitido. A gente não permite. Se acontece, você corta. Nem que fale de marcas e nem de pessoas. Entendi, né? Porque isso também poderia gerar uma responsabilidade para a gente também. Certo, claro, está permitindo, né, um espaço, permitindo para que a pessoa fale para 600 mil pessoas. Entendi. Né? Nossa, pode gerar questões legais, inclusive. Sim. Que você Mas não eu quer. também não concordo. Eu acho que não é por aí. Assim. Essa é uma discussão minha com a Cláudia Silvano. Ela acha que... Aliás, a Cláudia vai vir aqui também. Tem que vir. A Cláudia adora um podcast. Que maravilha. Ela fala, né? Não, porque as redes sociais permitem que o consumidor se expresse muitas vezes, né? E eu não concordo com isso. Eu acho que antigamente a gente ia... Se tinha um problema no restaurante, você chamava o gerente. Se tinha um problema numa loja, né? Hoje as pessoas nem tentam resolver. Muita gente nem tenta resolver, já vai para a rede social. Né? Sim. Então, enfim. Mas aí você pergunta para a Cláudia. Não, essa pergunta vai vir, vou até anotar aí. E a gente está na quarta coisa ou já foi para a quinta? Já fomos na quinta, né? Já fomos na quinta. Agora, se eu te perguntar, já foi a quinta, né? Tá vendo? Dava para ir até 20, tranquilo. E se eu te perguntar as 5 coisas que você acha que poderia mudar no mundo, ou seja, 5 coisas que você não gosta, mas colocando de uma forma mais amena, assim, 5 coisas que eu acho que poderia ser diferente, 5 coisas que eu não admiro, que quando eu vejo, eu penso... 5 coisas que me incomodam. Que te incomodam. Então, ótimo. Resumindo Vitimismo. Vitimismo das pessoas. Vitimismo. Me incomoda muito, assim, principalmente as pessoas às vezes não conseguem enxergar o que está de problema, que ela não está conseguindo fazer aquilo, né? Ai, ó céus, ó vida, o mundo conspira contra mim. Isso a gente vê muito nas redes sociais, né? Então isso é uma coisa que, se a pessoa chega para mim e fala, ai, porque eu não consigo, daí eu, primeiro preciso quebrar isso para depois conseguir ajudá-la. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque, no fundo, você acredita que todo mundo tem o potencial de ser melhor do que é e não há necessidade de estar reclamando. Lógico que a gente sabe que a gente parte de pontos diferentes. Sim, cada um tem a sua realidade. Dizer que todo mundo pode, todo mundo é capaz, é muito bonito. Verdade. De falar. Mas se a gente parte de uma situação totalmente diferente, a gente já tem que desconsiderar. Mas eu acho que muitas vezes a pessoa olhar para a situação e ver que ela não é a vítima, né? Calma, o que você está fazendo para resolver essa situação, né? Certo. Mas não, ela prefere vir para você, para que você resolva a situação para ela, porque coitadinha dela, ela é
a vítima que não conseguiu fazer. Sim. Então, isso é uma das coisas que me incomoda bastante. Porque se ela se coloca como vítima, ela será a vítima. Tudo que a gente foca em algo, aquele algo vai tomar conta. Sim, é o que a gente coloca muito para as empreendedoras, né? No que você foca, cresce. Você foca, cresce. Eu sou vítima, vai ser vítima sempre. Vai ser vítima sempre. Se ela não mudar essa postura, não vai conseguir. É isso que você acredita piamente, que faz com que você não goste do vitimismo. Isso me incomoda isso, principalmente quando as pessoas procuram, né? Com certeza. Outra coisa que me incomoda muito é que mulher não gosta de mulher não ajuda mulher, porque mulher compete com mulher. Quando dizem isso, você não acredita nisso? Não. Tá certo. Não acredito. Acredito que isso foi uma cultura machista. Uma cultura machista que criou. E é muito fácil, né? Faz com que a mulher acredite nisso, né? E ali no clube a gente vê que isso não acontece, né? Então, lógico. Prova é a prova de que não é tudo papo. Tudo papo, não é nada sim, disso. E que a gente precisa quebrar isso. Então, isso realmente é uma das coisas que me incomoda. Assim, mas você não acha? Imagine, uma mulher vai ajudar a outra, porque se eu escuto de homens isso. Mulher se arruma para outra mulher, porque isso me incomoda bastante. Nada a ver. E você teve a prova disso durante... Vê todos os dias. Dentro do grupo. Quantas mulheres vêm me falar, olha, eu compro no Clube da Alice porque eu quero ajudar a outra mulher, porque eu faço questão de prestigiar uma pequena empreendedora, né? Ali a gente vê no grupo de conselhos uma mulher ajudando a outra ali, dando apoio. Então isso é uma coisa que me incomoda, essa fala bastante. Essa fala machista, mas Mônica, só de pensar, né? Esse empoderamento feminino vem de quantos anos, mais ou menos? A gente imagina dos anos 60, talvez. Um pouco antes, 1800 e pouco, teve aquele negócio das eleições que as mulheres lutaram para... Então a gente está falando em 100 anos, mais ou menos. Mas passos lentos ainda. E quantos anos que o Homo sapiens existe? 200 mil anos que sem falar na evolução, mas 200 mil anos que a gente teve o... Então, porque as mulheres ainda têm dificuldade, assim, a gente vê na fala, mesmo por mais que se sintam empoderadas e tudo mais, mas ainda você vê na fala ali que tem alguma coisa, assim. Então tem, às vezes, comentários assim nos posts do grupo de conselhos. Ela conta uma história triste, uma dificuldade com o marido, mas eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de ficar sozinha. E ela vai criando situações negativas para toda a vida. Ou ela conta uma coisa horrível que o marido fez lá, e daí no final ela fala assim, será que eu estou errada de... Ela ainda se questiona se ela está errada. Então, isso é complicado, né? E a gente sabe que violência doméstica, muitas vezes a pessoa é ridicularizada numa delegacia. Então, tem muita coisa ainda que precisa mudar, né? Mas essa consciência feminina que vem do máximo de 100 anos para cá, em vista dos 200 mil anos que a gente existe, foi muito rápida e ascendeu de forma muito rápida. Então, de parabéns. Então, é muito difícil até para as próprias mulheres assimilar. Os homens estão perdidos em relação a isso, né? Você não concorda? Você que é homem, que está assistindo. Então, e eu tenho um pouco de pena. Olha, é que a gente está vivendo um processo difícil agora, né? Difícil para todas as partes. Eu até brinco com meu marido e falo, gente, coitado dos homens solteiros hoje em dia, né? Porque tudo vira assédio, né? Tudo é assédio. Isso é verdade. Não estou aqui defendendo. Não é isso. Algum, é que hoje, eu vejo às vezes uns comentários e falo, gente, como é que paquera hoje em dia, né? Você tem medo, você difícil, tem medo. Né? É verdade. Eu acho que é um momento que a gente está vivendo assim, complicado, né? Sim. Tem até, eu morei alguns anos em Nova York, tinha até um ditado popular que dizia, nunca entre sozinho, é brincadeira, tá? É um ditado, nunca entre sozinho no elevador com uma moça, porque ela vai te processar. Ou porque você falou com ela, ou porque você não falou com ela. Vou te processar de qualquer jeito. Então essa questão do assédio é difícil. Você não sabe até onde você pode ir. É complicado. Que assunto que eu levo? O que eu posso falar de uma primeira vez, no primeiro encontro? Né? Até onde... E, ao mesmo tempo, a gente às vezes vê aí, o marido matou a mulher, daí você vê a notícia numa rede social. Gente, tem comentários ainda que perguntam, o que ela fez? O que ela fez? O que ela fez? Né? Imagine isso. Como se fosse culpa dela. Foi estuprada e foi o que ela fez? A roupa que ela usou. Né? Então ainda existe uma passagem de pano grande para os homens. Né? Meu Deus.
É todo um sistema que leva... Bom, nós humanos não somos perfeitos, vai levar muito tempo. E voltando lá nas coisas imperfeitas, você falou da primeira, vitimismo. A segunda, das mulheres não serem unidas. Não serem unidas. Ai, gente... Uma terceira coisa que te incomode. Coisas que me incomodam. Perguntas como essa. Perguntas que eu não sei responder. Se não tiver outra, esquece. A gente parte para... Daqui a pouco eu lembro de alguma coisa que me incomoda. E sobre outros negócios que você tem? Olha, gente, não é só o Clube da Alice por si só já levaria anos para conversar sobre tudo, mas não é só isso. Ela também, a Mônica também trabalha com eventos, né? Sim. Como que são esses eventos? Como que acontece? Então, são vários tipos de eventos. Corporativos? Sim. Mas assim, o que a gente gosta muito de fazer são musicais, num formato sempre com orquestra sinfônica no palco e tributos a grandes nomes. Assim. Então, a gente já fez para o Queen, para o ABBA, áreas de óperas famosas. Isso é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Você faz toda a organização? Eu gosto da produção. Da produção? Da produção. Eu sempre fui dos bastidores. O Clube da Alice que me trouxe para frente. Foi o Clube da Alice que... Sim, eu era fotógrafa, daí também trabalhei nas produções, então sempre por trás da câmera, por trás dos bastidores. E o que você fotografava? Mulheres. Mulheres? Nossa, que surpresa! Sempre esteve ali, então? Sim. Olha só que incrível essa... Mulheres e suas histórias, era isso que eu sempre gostei, assim. Sério? Ouvir as histórias enquanto estava fotografando, momentos importantes dessas mulheres, né, gravidez. Então, eu sempre gostei disso. Nunca gostei de paisagem, nada. Para mim, a fotografia precisa de gente. Lindo, como tudo faz sentido, né? Todas essas suas experiências passadas não são em vão, né? Não. Tudo agrega e forma o que a gente é hoje. Tudo vai te ajudar a ser o que você é. Então, coisas que você nem imaginou que pudesse dar no que deu hoje, estavam ali já latentes na sua vida, essa questão. E aquele errando que a gente vai acertando e vai aprendendo, não tem verdade maior, né? Não tem. Então você não acredita nessa questão de tudo conspira para te inspirar? Porque tudo que acontece é para você ir para frente. Totalmente. Tudo que acontece, mesmo as coisas que são ruins, que a gente não acredita que podem estar nos ajudando a crescer, estão nos ajudando sim. O Clube da Alice é um exemplo. É um exemplo? Como? Quando eu conhecia as possibilidades do Facebook, foi em uma comunidade do Facebook aqui de Curitiba. Tinham 2.000 mulheres. Eu achava aquilo o máximo, né? Nossa, 2.000 mulheres reunidas de Curitiba, né? 2.000. E o espírito festeiro aqui, né? Já comecei a organizar eventos para esse grupo, encontrava a mulherada, mas era um grupo que tinha um foco só de falar de assuntos de cinema, de moda, e não tinha nada de foco de empreendedorismo. E eu comecei ali a conhecer essas ferramentas. E quando a administradora desse grupo me fechou uma porta grande, assim, eu fiquei muito triste assim, na época. Acho que não veio o caso de contar o que aconteceu. Mas foi uma coisa assim que para mim foi muito assim, tipo, uau! E ali me fez me movimentar para começar meu próprio uma grupo. Coisa aparentemente negativa. Sim, mas eu nunca vou deixar de agradecer pela oportunidade que eu tive de conhecer as ferramentas do Facebook através desse grupo, que talvez esse grupo me abriu os olhos para a possibilidade da criação do clube, né? Então, não vou dizer que aquilo foi totalmente ruim para mim, né? Nada é ruim, tudo tem uma razão de ser, né? E assim, uma das coisas que... Agora, voltando às coisas, não sei se vai entrar nas que eu gosto ou nas que eu não gosto. Se você quiser, podemos voltar lá. Uma das coisas que eu acredito, assim, é que a gente nunca deve fechar portas. Sim. E porque as pessoas, tipo, essa pessoa que me fez isso do grupo lá, foi naquele momento, talvez foi aquele momento que ela estava vivendo e tudo. Então, quem sabe, eu nunca vou dizer assim, nunca mais vou falar com essa pessoa. Daqui 10 anos a gente vai mudando o tempo todo, nunca né? Guardar rancor, exatamente. Você já ouviu falar numa ferramenta espiritualista chamada Barras de Axis? Já, mas eu ouvi falar porque no clube existe muitas pessoas que façam, mas certo. Eu não sei como funciona, não conheço. Sim, é uma prática física que você coloca as mãos na cabeça da pessoa e tal, e passa energia, mas tem toda uma filosofia por trás, e uma delas é essa questão das oportunidades. Uhum. Então, quando você vê algo que te incomoda, você diga, que coisa interessante, que conceito interessante. Não julgue sendo ruim ou mal, porque essa coisa pode um dia ser boa para você. Isso que você
você falou tem tudo a ver. Sim. As oportunidades estão em todos os lugares, às vezes até mais nas coisas negativas. E você não vê, porque você já colocou, outra coisa é o não julgamento. Você julgou, aquilo acabou. Aquilo é ruim, aquilo não presta, aquilo não é bom. Você nunca mais vai voltar lá. Se você não julga, você abre um leque de opções, né? Então, o não julgamento também faz parte. É difícil, em alguns momentos é complicado. Sim, sim. Né? A gente está aqui falando, claro, parece tudo julga. muito fácil. Né? Então, uma das coisas que eu sofri no começo do grupo era com os haters, né? Tinha muito? Assim, mas... o que eu vejo? Assim, não é que sejam haters mesmo, mas são pessoas que... Críticas. Você imagine que a gente teve... Eu não sei nem... Alguém aqui pode me dar uma informação? O Dando está muito distraído. A gente tem um número grande de banidas do grupo. Quantas banidas nós temos do Clube da Alice? 17 mil banidas. 17 mil perfis banidos do clube. Porque é aquilo que eu te falei, a gente falta de respeito nos comentários e tudo mais, a gente bloqueia o perfil. Então você imagina essas pessoas, né? Elas estavam ali, elas estavam se expressando, elas são banidas quando elas têm a oportunidade de falar mal daquilo, e daí aquilo mistura, daí mistura o pessoal. E às vezes é complicado, já foi mais difícil de lidar. Hoje eu consigo olhar para a pessoa, olhar para o perfil quando alguém me manda alguma coisa, falo, eu ia dar importância para o que essa pessoa está falando se fosse pessoalmente? Não, né? Tipo, você olha a pessoa um perfil fake, escondido ali atrás de alguma coisa. Tipo, realmente isso me afeta, né? Afeta o fato de ser na mídia social e ter um peso maior do que se fosse... pessoal. Pois é, mas acho que a gente vai aprendendo. Mais uma das coisas que fui aprendendo e hoje realmente... Aprender a deixar aí. O que eu peço para as pessoas viram alguma coisa falando mal do clube, falando de mim, larga lá. Não vai ser plateia para a pessoa de ficar, porque o que essa pessoa quer é discussão. Então, se você for lá escrever, querer defender, você não vai defender ninguém, né? Ela precisa de atenção, e essa é a forma que ela encontra. Se você não der atenção, então não me mande e não tente me defender ou defender o clube. Deixa a pessoa lá falando o que ela quiser. Puxa. Ela tem liberdade de expressão para falar o que ela quiser. Em 650 mil no Face e tem tantos mil no Insta também, mais de 100. O Instagram acabou... Porque, assim, uma das coisas do Clube da Alice, que é muito bacana, é que o conteúdo do grupo é gerado pelas próprias participantes. Certo. No Instagram, daí é um conteúdo que tem que ser gerado por nós, né? Então, é muito mais difícil. O que eu faço hoje? Eu procuro trazer um pouquinho do grupo para o Instagram, mas é pouco, porque não dá para trazer uma quantidade grande de posts. Então, o Instagram seria um pouco de uma vitrine da loja Clube da Alice, é uma do que outra acontece. Dinâmica. Tem razão. Então, diante desses números tão grandes, 17 mil até não é muito, né? Mas é bastante gente. Mas 17 mil pessoas que foram banidas de alguma maneira, né? Mas também nesses 17 mil a gente também tem perfis masculinos que entraram por engano no grupo também. Então... os perfis. Eu gostaria de saber. Essa é uma curiosidade pessoal. Os perfis masculinos, eles... É que aquilo do tempo do mato do Facebook. Certo. No começo do grupo a gente não tinha ferramenta para gênero, para tudo mais, né? Então acabavam entrando perfis ali, tipo na hora da aprovação em massa. A gente fazia uma limpa pelos principais nomes de homens e tudo, mas alguns perfis ficavam. E a gente também ainda tinha muita gente que tinha perfil marido e mulher, daí separavam, ficava o perfil só para o homem. Então a gente vai, quando encontra, vai bloqueando. Entendi. Várias vezes eu pessoalmente, eu estou confessando, várias vezes eu precisei de alguma coisa e fui através da minha esposa que entrou no grupo. Eles acabam isso acontece. Acontece muito. Todo mundo. Meu Deus, a gente poderia ficar horas aqui. Mateuzinho, como é que está o tempo? 58. Olha, então, 2 minutos só para a gente dar tchau. 2 minutos para agradecer muitíssimo pela sua energia, né? Eu acho que... Eu não sei se você sente, né? A sua energia, a gente sente a sua própria energia. Sua energia, sua ideia, sempre no topo da inovação. Se a gente falar em inovação, não tem como estar acompanhando esse conceito de inovação, porque isso é uma eterna inovação, está sempre se inovando, né? Sim. E a tua ideia, a tua iniciativa, a história por trás, o branching, como é que fala? Os outros negócios que sairão daí, afetar as outras pessoas, que afetarão outras, que outras e outras. Então, por isso tudo, eu me sinto honrado de ter alguém como você aqui.
Eu que agradeço. Puxa, a primeira edição do Ainda nosso tá programa. No primeiro, né? Que honra! Puxa, a honra é nossa ter você começar assim já, nossa, né? Já meio que... Sucesso para o seu projeto. Obrigado, que Deus que dê certo. A gente está batalhando e com essa ideia de fazer com que Curitiba apareça para o curitibano, que a gente confia mesmo na cidade, a gente confia na energia desse lugar e nas pessoas que estão fazendo as coisas. Então, por essa razão, não tem pessoa melhor para estar aqui no nosso primeiro, para dar já o... E parabéns para a nossa cidade, né? Parabéns para a nossa... Aliás, é amanhã, né? Amanhã. Pois é. 331 anos. 331 anos. Parabéns, Curitiba. Parabéns, curitibanos. É isso aí. Querida, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um grande prazer. Não vai embora ainda, eu quero pegar os contatos de outras pessoas incríveis como você. Pode deixar. Está convidado mais do que nunca de participar até do programa do Ângelo sobre corrida. Ah, sim. Né? Da sua... Não sei se eu vou ter muito para contribuir. Com certeza vai. Eu sou metida, bem. Com certeza vai. Muito obrigado e as portas estão abertas para você sempre e espero que você tenha gostado. Adorei, Espero que você tenha curtido. Adorei, obrigado. Papo aberto assim é sempre bom. Obrigado, querida.